Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área, e hoje é dia de Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, às 8 horas no Maracanã, e conto hoje com a presença de todos vocês no nosso pré-jogo às 18 horas da tarde, tá? Pré-jogo às 18 horas até às 19h30 mais ou menos, às 19h50 estaremos entrando aí na Dali, tá? Vocês lembram da Dali? Tem o link na descrição para você baixar o aplicativo. O convite é Deco na Dali, tá? Não esqueça disso, Deco na Dali. E aí, chegando a 250 online, simultâneos, estaremos sorteando um manto sagrado. Para quem não conhece a Dali é um aplicativo o qual estaremos, narrando o jogo com o Vitor e com os comentários meus e também do Marcos Martinho, do Marquinho Gameplay Hero, tá? É estilo rádio. Você sintoniza a sua televisão no canal qual você contratou, Flá TV+, ou então Cariocão TV. Hoje não será transmitido pela Record. Bota no mudo lá e escuta a narração do Vitor e os comentários meus e também do Marquinhos. E você ainda pode concorrer ao manto sagrado, que acabou de sair, tá? Novíssimo, a gente mandará para a sua casa, personalizado da maneira que você quiser, tá? O aplicativo Dali tá na descrição do nosso vídeo. Lembrar vocês também da nossa parceria com a OneFootball. E tem aí uma coisa bacana aí que eles providenciaram a vocês, Você poderá assistir todos os jogos agora, finais do Campeonato Carioca, de graça. Basta ir na descrição, no comentário lá, na descrição do nosso vídeo, clica lá no link, responda as perguntas e você estará concorrendo a isso, a assistir os jogos do Mengão de graça, esses jogos finais. Então não perca essa oportunidade, vai no link agora, tá? Tem QR Code aqui em cima, ok? Então conto aí com essa situação aí de vocês estarem baixando o aplicativo OneFootball, não se arrependerão, beleza? Vamos lá, gente, vamos falar aqui sobre, primeiramente, a lista dos relacionados de Flamengo e Vasco da Gama, Falar dos relacionados do Flamengo, tivemos algumas novidades, tá? Dentre elas, a não inclusão de René e Ramon. Os dois laterais, alas esquerdos, não foram relacionados. E muita gente nos pergunta, Deco, mas por que os dois não foram relacionados? O que o Paulo Sousa está preparando? Na minha visão, ele poderá utilizar o Lázaro como ala esquerdo, quem sabe até mesmo o Bruno Henrique, que ele falou que já está treinando naquela função. E na minha visão do Deco SRN, com menos probabilidade, a volta do Everton Ribeiro à ala esquerda, tá? Eu acho que a entrega ali, não por ele não se entregar, mas pela característica do jogador, ele não rende ali na ala esquerda como rendeu o Lázaro e poderá render o Bruno Henrique. Então acredito que, devido a essa questão do Flamengo ter o Lázaro, ter o Bruno Henrique, às vezes ele pode botar até o Rodinei jogando de ala esquerda, o Paulo Sousa não colocou na lista o Ramon e também o René. Foram as surpresas. Hoje o Noga voltando, porque o Léo Pereira está suspenso, algumas baixas, Gustavo Henrique e também o Rodrigo Caio, e a volta de William Arão e Andréas Pereira, O William Arão que está aqui, conforme a gente viu, recebeu, é a foto dele com os relacionados. Então acredito eu que hoje o William Arão será titular do time do Flamengo. Pode ser que seja o William Arão, acredito que por meritocracia, João Gomes, tá? Mas aí é uma coisa a se conversar na live de pré-jogo, tá? Mas vamos lá para a lista dos relacionados. Andréas Pereira, Bruno Henrique, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego Alves, Diego Ribas, o Everton Ribeiro, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, o Gabi, o Hugo, o Isla, o João Gomes, o Lázaro, o Marinho, o Matheus Cunha, o Matheus França, o Mateuzinho, o Noga, o Pedro, o Rodinei, o Thiago Maia, o Vitinho e o William Arão, tá? O Pablo está sendo preparado para estrear no domingo contra o Vasco da Gama no segundo jogo. Lembrando a vocês que o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais, tá? O Flamengo ganhar de 2-0 o primeiro jogo, perder de 2-0, 3-1, ou 4-2, o Flamengo está classificado, tá? O Vasco, para se classificar, pode ganhar um e perder o outro, mas tem que sempre ter um gol a mais do que o Flamengo, tá? Foram vendidos aí mais de 34 mil ingressos até o momento. Disseram que a torcida do Vasco comprou apenas 30% dos ingressos. Então vamos aguardar para ver, mas acredito em superioridade
da torcida do Flamengo na partida de logo mais, tá? E aí, conforme eu acabei de dizer, a gente conversará mais sobre Flamengo e Vasco às 18 horas. Vamos falar aqui sobre a questão de uma proposta que o Real Madrid está preparando para tirar o Matheus França do Flamengo. Seria em torno aí de 212 milhões de reais, né? O Real Madrid que olha muito com carinho a divisão de base do Flamengo, né? Principalmente depois do sucesso que vem tendo Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid, tá? Então a proposta deve girar em torno disso, que daria mais ou menos na cotação 40 milhões de euros. Gostaria de saber de vocês, é um valor que chamaria a atenção da diretoria para uma provável venda? O Matheus França, que está começando aí a mostrar serviço, já fez o primeiro gol dele como profissional contra o Bangu, e aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês concordam ou não com chegando a esses valores, uma provável venda, tá? Vamos falar aqui agora sobre o jogador que ontem, informação trazida primeiramente pelo Sormani, né, que o jogador Marcos Antônio, volante do Shakhtar Donetsk, 21 anos, ex-jogador do Atlético Paranaense, base de seleção brasileira, um baita de um volante, 1,66 m de altura, cara, que ele estaria muito próximo de chegar ao Flamengo por empréstimo, com o preço do passe fixado em 5 milhões de euros. Né? O Sormani trouxe informação ontem e portais da Ucrânia estão cravando a negociação, né? Dizendo que o Shakhtar sim irá, né, finalizar essa negociação. Para mim, baita do reforço, e pelos valores ainda, melhor ainda. 5 milhões de euros no final do contrato dele em dezembro de 2022. Cara, o Flamengo tem que contratar ontem e eu aprovo, tá? E aí depois, se realmente ele chegar ou estiver muito próximo, a gente vai fazer uma análise aqui no canal Deco CRN para todos vocês, tá? Uma outra informação, né, sobre a questão do goleiro João Paulo, né? O Flamengo dando uma recuada em relação ao Santos, e a informação é que o Flamengo tentará um goleiro mais novo, faixa de 25 anos, é o que tem o João Paulo. Né? E o empresário dele, né, cara, para querer valorizar o atleta, falou que um intermediário aí, parecem vários, em nome do Flamengo, veio tentar abrir uma negociação que ele nem quis escutar, né? E aí ele justifica recusando a sondagem do Flamengo. Não é marketing, é João Paulo. Enfim, cara, eu acho que tem que baixar um pouquinho a bola. O João Paulo ainda é um goleiro em formação, né? Na minha visão, não é um goleiro formado para vir para o Flamengo, ok? E ele veio com essa marra toda, desculpa essa palavra, né? Como, não, é o João Paulo, é não sei o quê. Irmão, calma, tá? Fica lá no Santos, faz o seu trabalho, o Flamengo vai atrás de outro goleiro. A ideia é, na metade do ano, o Flamengo contratar um novo goleiro. Mas a questão que eu penso, como é que o Flamengo contratar um goleiro de 25 anos na Europa, só se não tiver numa boa fase lá, né? Eu acho mais difícil o Flamengo conseguir um goleiro nessa idade. Né, tem um goleiro aí, né, o Campanha, de 32 anos, excelente goleiro, poderia vir na metade do ano, né, com seu contrato terminando. Ontem me deram uma indicação, né, do Sérgio Rocher, goleiro do Nacional do Uruguai, goleiro da seleção uruguaia, 28 anos, 1 milhão de euros. Acho que seria uma baita de uma contratação. Mas enfim, agora é aguardar, né, o Flamengo hoje concentrado no jogo. Vamos ver essa questão do Marcos Antônio aí no decorrer dessa semana, ou quem sabe na outra semana, né, que o Flamengo ficará passando as finais uns 12 dias sem jogar. Falou, gente? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês. Às 18 horas, conto aí com a audiência. Tamo junto, fiquem com Deus, tá? 18 horas pré-jogo, depois dali e depois pós-jogo, às 22 horas. Tamo junto, saudações, Bruninho.